Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Enquanto o pessoal vai chegando aí na nossa live, eu peço aí, que vocês já deixem o seu boa noite, fiquem à vontade para compartilhar, e deixar também as suas dúvidas, aí no nosso chat online, que nossa equipe vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Bem, pessoal, também temos o nosso grupo, vocês têm um grupo de alunos aí que vocês podem estar compartilhando também, essas dúvidas, informações, tá bom? Tem o material apostilado, e tem as aulas gravadas no nosso canal, tá bom? Então, vamos mais uma vez para nossa aula de hoje. Pessoal, na aula de hoje, então, vamos continuar o tema leitura de desenho técnico, e interpretação, ok? E vamos, nesta 10ª aula, tá? Continuar com o subtópico vistas em cortes. Vamos recapitular brevemente o que vimos na aula anterior, e também vamos ali abordar um novo tipo de corte, que é o corte composto, tá? Então, o que nós vimos na aula passada, nós vimos as vistas, começamos falando das vistas de corte total, com corte total, vimos que qualquer uma das vistas que nós temos no desenho técnico pode ser representada em corte total, tá? Ok? E também, nós vimos que, às vezes nós temos mais de um corte na mesma representação, tá? Então, vamos acompanhar aqui que vale a pena recapitular com calma, tá? Esse exemplo aqui, vamos até pegar uma cor mais destacada, vamos começar pela representação, Nós temos aqui um modelo isométrico, ou seja, uma perspectiva isométrica. Nós sabemos que dessa perspectiva nós vamos gerar uma projeção, nos planos de projeções que vimos em aulas anteriores também, tá? Então notem que, nessas vistas, nós temos ali a vista superior, a vista lateral e a vista, na verdade aqui é vista frontal, desculpa, gente? A vista superior sempre fica abaixo da frontal, tá? Ok? Na vista frontal, nós temos a indicação dos cortes, tá? Então, essa indicação dos cortes, nós vamos verificar pela vista frontal, tá? Que é o corte A, corte AA e o corte BB. O que nós podemos destacar desses cortes? O corte AA, é esse corte que está longitudinal, tá? E o corte BB é o corte que está transversal, tá? Então note que nesse caso, nesse momento é até melhor a gente deixar um pouco mais limpo o desenho, para vocês visualizarem esses cortes, tá? O que mais que nós podemos verificar? As representações. Aí a representação, nós temos aqui, o corte AA na vista superior, e o corte BB na vista lateral, ok? Vimos esse exemplo, trabalhamos essa imagem na aula passada. Também trabalhamos uma outra imagem, tá? Aqui já tem uma diferença.
principalmente aqui na indicação, né? A indicação foi feita agora sim na vista superior, né? Então aqui, né, a indicação foi feita na vista superior, tanto do corte AA, né, quanto do corte BB, tá? E as representações, né? Vamos ter uma representação longitudinal vertical, que foi feita o corte AA, tá? E na lateral, né, transversal também, corte BB. Aonde que estão as representações? Frontal e lateral, tá? Então, isso, né, é o que nós estamos verificando, tá? Então, o que nós não podemos esquecer, então? Tá? A representação é sempre a parte imaginária em corte, tá? Vai ser sempre ao meio? Nem sempre, tá? E, coincidentemente, tem a rachura na parte maciça. A parte branca, né, normalmente é a parte oca ou a parte vazia, tá? Podemos também ressaltar que sempre que há uma representação, é obrigatório ter uma indicação, senão é um erro, tá? É um erro, né, de linguagem técnica do desenho, tá bom? Nós vimos outros exemplos também, né? Compensa aqui a gente também relembrar, né, que fizemos um exercício com essa vista, né? E o que nós temos nessa vista, né? O corte também aqui representado, né, na vista superior, né, com o corte AA, e na vista lateral com o corte BB, né, que é um corte transversal e um corte longitudinal na horizontal, né? E as indicações, né, foram feitas aqui na vista, né, frontal, tá? Do corte AA e do corte BB. Aproveitando esse exemplo, né, reparem no seguinte: esse exemplo, né, nós temos o corte BB, né, ele está passando, eu vou ressaltar ele no isométrico, que vai ficar mais fácil, né? Porém, eu vou colocar ele em vermelho. Repare que o corte BB, ele passa por um furo e por outro furo, tá? Então, esse corte aqui, ó, ele tem a função de mostrar o detalhamento desses dois furos, tá? E eu vou colocar um outro corte aqui em verde. Vamos pegar aqui a cor verde, né? Esse outro corte aqui, ó, tem a função, né, de mostrar o detalhamento do furo quadrado, tá? Então eu posso até trocar as cores aqui, ó, verde, o corte AA, né, que representa aqui o detalhamento do furo quadrado, né? E onde que eu vou, né, se eu indiquei, né, esse corte, eu vou representar ele. Ele está aqui, ó, a representação, tá? Da mesma maneira que no corte BB, né, eu vou ter aqui nos desenhos também a representação dele, ó. Um está aqui e o outro está aqui, tá? Então, dois cortes com duas funções específicas de mostrar o detalhamento, tá? E por que eu comentei dessas funções, né? Nós vimos que às vezes é necessário mais de um corte, né, para representar um objeto. Porém, né, o que vamos, né, abordar hoje de novidade é que às vezes nós adaptamos o corte, né, para fazer essa mesma função, dependendo da complexidade do objeto, do modelo a ser analisado, tá? Por exemplo, né, temos aqui, né, alguns objetos, né, a figura A, a figura B, a figura C, que tem várias furações aqui, né, e a gente pode notar que tem aqui uma certa, né, referência ali não simétrica
desses itens. Não dá para passar um único corte. Tá? Poderia passar 2 cortes? Talvez seria interessante aplicar esse conceito de 2 cortes. Tá? Cortes múltiplos, né? São cortes totais, né, que a gente estava vendo até agora. Porém, quando a gente fala em corte composto, tá? A gente vai fazer uma pequena diferenciação do corte total. Tá? Por exemplo, vamos pegar essa primeira figura A. Tá? Imagine que eu posso, né, eu tenho alguns elementos a serem, né, analisados internamente, né? Porém, eu tenho 2 opções para fazer um corte normal, ou seja, um corte total, tá? Ou corte completo. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adaptação para que esse corte fique composto pelos 2 planos que estão paralelos, mas que não estão alinhados. Então imagine, né? O primeiro caso está pegando o furo retangular, né? E o segundo caso está pegando os 2 furos, né, circulares, cilíndricos, certo? Qual que é a opção que nós temos? Né? Cada um geraria uma imagem, certo? Ok? Cada um geraria uma imagem diferente. Porém, a representação seria na mesma face, ou seja, aqui seria uma face e aqui seria uma face. Suponhamos que seja a face frontal. Tá? Mesmo se eu tivesse, né, colocado os 2 cortes, né, na mesma, né, utilizando os 2 cortes ao mesmo tempo, né, dá para perceber que eu não conseguiria duplicar uma das vistas. Não é de praxe fazer isso. Tá? Eu não posso ter 2 imagens, 2 vistas, a esquerda, a outra seja a direita. Tá? E a vista superior, mesma coisa. Né? Eu posso ter uma vista posterior, né? Ou eu posso ter uma vista, né, inferior que vai ficar acima. Tá? Ainda vamos recapitular isso mais em outra aula. Mas notem que, né, no momento nós temos, né, um impasse onde dá para perceber que formou uma pequena aresta aqui, ó, no meio da rachura. Né? Eu não considero essas arestas aqui no desenho não, tá? Essas arestas não vai para o desenho. A única coisa que vai para o desenho é as arestas dos contornos da peça, tá? Do furo, tanto do furo cilíndrico quanto do furo retangular. Ok? Então, não é porque está aqui na... Precisa colocar essa aresta aí. Beleza? Então, essa é a ideia de um corte. Na verdade, né, temos aqui, ó, os 3 elementos demonstrados. Então, numa possível cotagem aqui, ó, nós insere tranquilamente, tá? E colocar todos os diâmetros, né, e as dimensões e a localização, né, desses elementos, né? O restante das cotas seriam colocados na vista superior. Então, a vista superior, vamos trocar a cor aqui, né? A vista superior fica embaixo, né? Fica aqui embaixo. E é nela que encontramos o plano de corte AA. Olha como ele vai ser representado aqui, ó. Na verdade, indicado, né? Então, o plano de corte, né, AA, ele vai ser indicado, né, imaginando o desvio. Tá? Imaginando o desvio. Ele não pode ser mais reto como era o corte total. Então, essa é a grande diferença entre, né, o corte composto, né, e os cortes múltiplos ou os cortes totais que nós havíamos estudado até o momento. Tá? E, né, temos mais um exemplo aqui. Né?
aqui também separado em dois planos paralelos, ó. Então, reparem que eu tenho um plano aqui paralelo e depois ele desvia para outro plano também paralelo, tá? Na representação, como que fica, né? A indicação, né, segue o mesmo procedimento, tá? E aqui, né, na vista, né, frontal, nós temos a representação do corte, tá? O corte representado, ele vem sempre com o nome do corte, tá? E aqui dá para reparar os detalhes de cada furo. Então, um tem rebaixo, o outro não tem. Ok? Percebe-se também que, né, até o momento, a única coisa que eu tive que imaginar, né, foi os planos de corte, certo? Então, até o momento, né, nós imaginamos somente a diferença do plano de corte, tá? Na representação, pode-se, né, notar ali, né, que dá para ver os elementos, né, e a dúvida se eles estão alinhados ou não vai ser a interação que nós fazemos com as outras vistas. Lembra que eu já havia comentado, né, que a leitura do desenho sempre haverá essa necessidade de olhar uma vista e comparar com outra. Porque como que eu tiro a dúvida se esses dois elementos estão alinhados ou não, né? Pela vista superior, né? Diretamente na vista frontal eu não consigo ter essa informação. Mas e a lateral, Fábio? A lateral nesse caso, pessoal, ela está omitida. Por que ela está omitida, né? No momento não é necessário. Tá? Eu consigo representar todas as medidas dessa peça somente utilizando essas duas vistas. Tá? Então, é um recurso também indicado pelo desenho, né? Se é possível indicar, né, todas as cotas, todas as dimensões em apenas duas vistas, né, então assim o faremos. A mesma coisa seria se tivéssemos aí, né, alguma coisa em uma única vista, tá? Ainda vamos ver esse assunto também com mais detalhes, com mais exemplos, tá? Porém, hoje, né, a ideia é apresentar esses tipos de cortes, né, composto. Beleza? Aqui a figura, né, vimos a figura A, a figura B e a figura C, tá? Então, como que seria essa figura C, né? Imagine que o plano de corte aqui, ó, ele vai ser, né, composto de mais de dois planos. Vou pegar aqui o canetão, né? Então, ó, mais de dois planos, tá? De corte. Então, eu tenho o primeiro plano, né? Temos o segundo plano e temos o terceiro plano, né? Cada um passando por um elemento. Então, o primeiro passou aqui por esse furo, o segundo por esse furo e o terceiro por esse rasgo. Tá? Eu consigo fazer esse corte composto tranquilamente. Tá? E na representação, como é que ficaria, né? Na representação, né, eu teria ali na vista frontal também, né? Reparem que, né, todos eles a gente analisou, né, com a peça deitada, né? E dá para saber que aqui acima eu tenho a vista frontal, né? E aqui abaixo eu vou ter a vista superior, tá? Tranquilo? Então nós temos aqui, ó, né, o corte em três partes paralelas, né? E o corte composto, né, dado numa única referência, numa única vista, que é a vista frontal, tá bom? Temos o detalhamento da seta, né, que faz aí, né, acompanha a linha de referência do corte,
tá? A parte branca, né, vai ser a parte que o corte não executa, não passa por uma parte maciça. As partes em branca, né, são aí, né, a parte que vai representar os furos e os rasgos, tá? Tranquilo até aí? Bem, vamos sempre fazendo essas referências, né, para vocês ir analisando aí e trabalhando aí, né, a leitura, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar esse daqui, né? Então esse daqui, né, se assemelha a uma flange, né? É uma peça aí, né, de alguma montagem mecânica. Nós percebemos que ela tem uma certa simetria, né, na parte mais externa, né? E tem alguns elementos bem ao centro, tá? Então, primeiramente, o que eu quero que vocês verifiquem? Primeiro, vocês verifiquem os cortes, a linha de corte, a indicação, tá? Então, nós temos aqui duas indicações, né? E que tem a referência dos furos, ó, tem dois furos aqui nesse plano. Tem mais um plano para um furo central e tem mais um plano, né, para um furo aqui que a gente chama de oblongo, tá? É um furo alongado, tá, né, que tem as bordas ali arredondadas, tá, ok? E dá para a gente perceber, né, aqui, né, os furos do primeiro plano, né, o furo oblongo nesse plano e aqui, né, o outro furo mais centralizado que tem o rebaixo, tá? Então notem, né, que se a gente for analisar somente a vista lateral, no caso aqui, né? Então reparem que, por que essa aqui eu sei que é a lateral, né? Agora essa parte, né, acima, ela virou uma vista frontal, tá? E o corte, né, ele está representado numa vista lateral. Vamos ver as questões, né? Então, depois dessa apresentação, né, vamos ver o que se pede nesse exercício, né? Para isso, vamos trocar aqui a cor, né? Primeiro item, a vista representada em corte é a... Essa eu já respondi, né? Vocês sabem aí, tá? Bem, né? Antes de mais nada, eu quero aí ressaltar aí para vocês que estão nos acompanhando pelo canal, tá? Meu obrigado, né? Deixe aí o seu like, seu boa noite, né? E nós vamos aí, né? Trabalhando aí, né? As suas dúvidas, né? Nas aulas futuras ou pelo grupo ou mesmo diretamente aí pelo chat, tá bom? Mas agradeço já a participação de todos. Essa vista, né, em corte, né, é representada na vista lateral, né, foi que já comentei aqui, tá? Então, eu vou pôr somente VL aqui, ó, vista lateral, tá? Item B, a vista onde estão indicados, a palavra indicados, os planos de corte, né, é a vista frontal, né? Deixa eu... Vista frontal, tá? O item C, este corte é composto por... Ó, aqui no caso a gente está falando dos planos, tá? Então lembra que eu comentei? Tem um plano que pega os dois furos aqui, né? O primeiro plano, segundo plano do oblongo, terceiro plano do furo com rebaixo. Então eu tenho 3 planos, tá? E esses planos, que tipo de plano é? A gente não viu ainda, mas esses planos, né, a gente pode considerar que eles estão na mesma direção, né, de baixo para cima, por exemplo. Então eles são planos paralelos, tá? Esses planos são planos paralelos entre si. Vou
ok? Eles não se cruzam. É interessante, quando a gente diz que algo é paralelo, né, eles seguem caminhos que não se cruzam, tá? Não formam um ângulo, ok? Item D, né? O observador imaginou o corte vendo o modelo de... Bem, né? Para fazer esse corte, ele imaginou, né? Imagine que ele está vendo desse lado, né? Então, a gente teria que imaginar essa peça em 3D, vendo o modelo de lado, tá? E esse lado é o lado esquerdo, tá? É o lado esquerdo. O nome desse corte, né? Esse corte, nós já vimos, é um corte composto, tá? Então, é um corte composto. Vamos lá, aqui, né? Corte composto. As setas com letra A. Então, tem as setinhas aqui, né? Tem uma setinha acima, né? Que tem a letra A. Tem uma setinha aqui abaixo também, né? Eu não vou riscar aqui para não apagar a resposta. Também com a letra A, né? Indicam a em que o observador imaginou o corte. Sim, a seta indica a direção, tá? Indica a direção que o observador, né, observou esse corte para poder representá-lo na vista lateral. Tá? Se fosse ao contrário, né? Ao contrário, ia ficar um pouco estranho representar na lateral esquerda, né? Teria que ser a lateral direita. Tá? Dependendo do desenho, seria possível ter um detalhamento de outro ângulo, tá bom? Por isso é importante a direção dessa seta. Mas vamos lá, né? Um outro tipo, né? Aliás, dentro do próprio contexto de corte composto, né? O problema é, né? Quando nós não temos os planos paralelos. Quando não temos os planos paralelos, isso significa que eles se cruzam. E mesmo sendo planos diferentes, né? A gente vai considerar que eles são planos concorrentes, tá? Então, os planos concorrentes, eles se cruzam num determinado ponto, tá? Ok? Vai ficar mais fácil quando a gente pensa, por exemplo, numa flange. Imagina que essa flange, tá? Ela tem aqui, né, esses 3 furos passantes, tá? Que não dá um alinhamento entre os 3, tá? Não tem como alinhar um único plano, né, nos 3 furos, e também não tem como fazer um plano em corte aqui que ficaria estranho, ou um plano ali em planos paralelos, tá? Então, como que a gente poderia resolver esse caso, né? Montando um plano concorrente. O que isso significa? Significa que eu vou ter, né, um plano P1, né, e um plano P2 cortando um furo e outro cortando um furo, tá? Aí cria-se, né, uma linha de interseção que a gente vai chamar de linha de concorrência, tá? É aquela linha que também não é representada no desenho. Porém, essa parte que está com esse ângulo, na verdade, a gente vai imaginar essa peça sem esse ângulo na hora de fazer a nossa representação em vista, tá? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor como que vai funcionar esse caso. Essa flange, então, né? Nós vamos imaginar um corte que passa por um furo, passa pelo outro furo, porém, na hora de representar, né, nós vamos representar, né, esse corte, né, como se estivessem alinhados, que é o que aparece também nos outros cortes compostos paralelos. Tá? Só que quando nós compararmos essa vista com a vista superior, né,
nós vamos entender que não existe esse alinhamento. Tá? Não existe esse alinhamento, né? Porque é somente um recurso utilizado. Por que se utiliza esse tipo de recurso, pessoal? Aí eu já até peço um pouco de paciência de vocês, porque ainda a gente não viu todo o contexto para chegar num desenho completo, com cotagem, né? Com todo o detalhamento, né? Mas a gente vai chegar num ponto que vamos ter desenhos, né? Com todo um conjunto de informações, com toda uma simbologia, tá? Ok? Então, antes disso, a gente está vendo parte a parte, né? Esses recursos do desenho técnico. E não tem como falar ali, né? Sem passar pelos cortes, tá? Então imagine que, né, na vista frontal, todos os elementos são visíveis, né, e apresentam estar no mesmo plano, ou seja, parecem estar alinhados. Na vista superior, que é aqui abaixo, né, os elementos são representados, né, sem essa rotação, ou seja, né, a gente imaginou que estava rotacionado para poder fazer a vista frontal. Mas na vista superior, tudo aparece na posição real, tá? Juntando as duas informações, nós teríamos aí, né, as referências de tamanho, né, as cotas e as orientações dessa peça, tá bom? Vamos analisar mais uma peça? Olha só, este elemento também é um pouco semelhante, né? O que mudou aqui, né, para a gente analisar? Né? Aqui no isométrico, né, nós percebemos que o plano, né, ele tem uma pequena orientação ali diferente, tá? Ok? Mas são planos concorrentes também, ok? Forma uma linha de interseção bem aqui. E ele passa por um rasgo e por outro rasgo desse elemento. Então percebam que nesse caso, tá? Não tem o furo, mas tem o rasgo, né, para ser analisado. Tá? Como é que eu vou visualizar? Primeiro, né? Vamos pegar aqui uma outra caneta. Tá? Essa posição que eu estou fazendo agora é a posição da vista frontal. Se eu estou cortando e eu estou orientando nesse sentido aqui, ó, né, por esse lado eu vou ter uma vista lateral. Tá? Então, na vista lateral, o que eu tenho que imaginar? Né? Eu vou imaginar, pelo menos aqui na letra A, vamos pegar por cada opção. Né? Eu tendo essa referência de corte, né? Eu teria esse tipo de corte que está representado na letra A, né? Não, esse corte aqui, ó, ele só passou por uma, ó, ele passou por um rasgo, né? E passou pelo centro e depois cortou aqui, ó. A representação até está correta aqui, né? Mas a indicação está errada, né? Não é o corte ideal para esse caso, né? Por quê? Eu teria que ou desviar o corte para cá ou desviar o corte para cá, né? Aqui na letra B, né? Na letra B nós temos esse caso, tá? Então aqui na letra B nós temos um corte que tem um desvio. Porém, note que, né, eu tenho aqui também a referência A, tem uma seta, e aqui eu tenho uma outra referência A e também tenho uma seta. A seta, né, elas não estão em concordância, tá? Apesar da representação do corte estar correto, né, mas não tem uma concordância com a seta, tá? Uma que ela está ao contrário, né? E outra coisa que está indicando para o lado errado aqui, né? Ok? E já na letra C, que eu já vou até assinalar aqui que vai ser a minha correta, né? Aí eu tenho uma representação aqui
mostrando um corte composto com as setas coerentes, tá? As setas coerentes e a correta representação. Então, o que, né, excluiu a opção B foi um erro na indicação, tá? E não na representação. Ok? Pessoal, até o momento aí, né? O que vocês estão achando, né? Estão achando tranquilo? Tá fácil nosso conteúdo, né? As partes de corte é interessante, né? Mas tem que ter um pouco de atenção, tá? Mas vamos lá, né? Ainda temos um pouquinho de informação sobre esses cortes compostos, tá? Bem, vocês perceberam que até agora, né? Nós vimos ali uma sequência de cortes, né? Que tendem a mostrar ali, né? O interior desviando esse corte. E nós chegamos até, né, a comentar dos cortes, né, que tem essa interação em ângulo, né? Só que esses ângulos eles podem ser alternados sucessivamente. Ou seja, né, da mesma maneira que eu tenho o corte, né, paralelo em várias posições, eu posso ter cortes, né, consecutivos ali em várias seções também, em vários trechos, como é o caso dessa peça, que é um joelho, né? Essa peça aqui, né, ela tem 3 centros de geratrizes, tá? Ou seja, o que é a geratriz? É a parte, né, que vai, né, fazer o contorno, né, do tubo, tá? Ele tem um ângulo, né, que a gente chama no plano P1, ele tem outro trecho no plano P2, ele tem um outro trecho no plano P3, tá? Na hora de representar isso, na hora de representar, né, internamente, ó, até para própria figura tá, né, difícil de representar no isométrico, tá? Mas aqui no desenho fica até mais fácil entender essa peça. Olha como que ela é na vista projetada, né? E mais uma vez, ó, essa parte aqui, ó, ela foi projetada em corte, que é a vista frontal, né? E a vista superior, né, a vista superior foi projetada, né, normalmente. Então, de cima, ó, dá para ver o primeiro trecho, tá? O segundo trecho e o terceiro trecho do corte. Então, é muito importante a gente se orientar por essa indicação do corte. Perceberam a importância de analisar em conjunto a indicação do corte e a representação? A representação aqui parece um tubo num único eixo, tá? Essa linha aqui, ó, que indica o centro, né? Parece que é um eixo comum, que não tem esse desvio no plano, tá? Mas existe um pequeno desvio aqui nesse plano, sim. Ok? E isso a gente só analisa, né? A gente fazendo a leitura no contexto, né, das duas vistas, ok? Então, na vista frontal, né, nós temos as partes maciças, que são ali, né, a parte rachurada, tá? E aqui na vista superior, né, que é abaixo, né, temos os planos de cortes sucessivos, tá? Que são representados numa linha de corte, tá bom? Um único corte, né, só que em 3 planos diferentes. Beleza? Deu para ter uma ideia aqui? Difícil, né? Executar essa peça, né? Mas vamos lá, né? Vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo, né, que nós vimos hoje, tá? Temos abaixo 3 perspectivas, ou seja, 3, né, desenhos, né, tridimensionais. O que nós vamos verificar?
o tipo de corte, sabendo que já é um corte composto, tá? Então, temos aqui, ó, eu vou ressaltar na primeira imagem, o corte está fazendo esse percurso, tá? É a indicação. Então, o que tem aqui na figura? As indicações. Na outra figura, né, temos um corte indicado aqui, ó, tá? Nesse sentido. E na terceira, um corte semelhante ao que vimos agora, tá? Então, na primeira imagem, nós temos ali um corte composto de 2 planos paralelos, tá? Poderia ser 3, poderia ser 4, mas são paralelos, tá? Eles não estão fazendo, né, um cruzamento se fosse reto, tá? No segundo exemplo, né, eu tenho os planos concorrentes, ou seja, eles se cruzam, tá? E no caso aqui, né, eu tenho também planos concorrentes, só que de formas sucessivas, tá? Então são sucessivos planos que, né, se juntam. Na verdade, até uma parte faz um paralelismo com o outro, tá? Mas são sucessivos. Isso analisando figuras tridimensionais, tá? É o mais comum? Não. O mais comum é a gente fazer a análise dessas vistas ortográficas, tá? Então, o mais comum é nós analisarmos esses 3 tipos de contexto. E aqui a gente também vai analisar o tipo de corte, tá? Composto, tá? Então, como que a gente vai se orientar aqui? Da mesma maneira. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, nessa primeira figura, né? Nós temos aqui a indicação do corte, né? Aqui na figura central também temos a indicação do corte, né? E aqui, né, também temos aqui a indicação do corte, tá? Então, na primeira imagem também é um corte composto por 2 planos paralelos, tá? Na imagem central nós temos também um corte composto, porém por planos concorrentes, tá? E por último nós temos o plano, né, o corte composto por planos sucessivos. Então vocês estão imaginando, né, que esses planos, né, eles não ficam demonstrados, são apenas referências imaginárias também, tá? Mas as linhas não. Aqui, ó, tudo que está aqui já faz parte do desenho, tá? Somente o que vimos no isométrico, né? As rachuras que nós vemos no isométrico, os planos que nós vemos desenhados são questões didáticas, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes vocês imaginam, no desenho técnico vai ter demonstrando o plano de corte. Não. No desenho de técnico, né, quando vocês for fazerem uma leitura, vai ser dessa maneira, tá? Então, os elementos que terão a mais são detalhes e cotas, não isométricos. Aliás, nem é requisito ter o isométrico. O projetista coloca o isométrico, sem corte, sem nada, apenas para facilitar a leitura, né, de quem fala, né, vai analisar, né, quem vai fazer a análise do desenho. Tá ok? Pessoal, então, por hoje, né, é isso que eu teria que passar aqui para vocês, né? Nós estamos aí, né, seguindo, né, com aulas, né, por conteúdo, né, para não acumular muito conteúdo na mesma aula, tá bom? E sempre naquele mesmo sistema. Abordei alguns exercícios hoje do que tem na apostila, né, nos seus materiais de estudo, né? Porém, no material de estudo tem muitos exercícios a serem resolvidos, tá? Até para você, né, fazer ali, né, um treinamento
treinamento prático para elaborar desenho, né? Tem ali algumas partes isométricas que dá para vocês irem treinando aí, né, a sua habilidade também de executar o desenho. Não vou cobrar muito isso hoje, né? Nem é o intuito do nosso treinamento. Nosso treinamento, o intuito é mais, né, focar na leitura e na interpretação do desenho. Porém, né, eu já ressaltei também em aulas anteriores que quanto mais vocês tentam desenhar, né, mais facilita a leitura também do desenho. Tá ok? Bem, né, por hoje eu agradeço então, né, a participação de todos, né? Obrigado por quem respondeu aí no bate-papo, né? Quem participou, né? Agradeço mais uma vez, né? E na próxima aula nós continuamos o nosso, né, assunto, né? E vamos evoluindo nesse detalhamento do desenho, tá ok? Pessoal, um abraço a todos, né? Boa tarde, boa noite, né? E bons estudos para vocês todos. Até mais. Ok.